uma iniciativa IPTV. Nove horas 44 minutos, a gente segue aqui com o CBN Campinas falando do Maio Amarelo, que serve para chamar a atenção para o alto índice de acidentes de trânsito, também para conscientizar a população sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar novos sinistros. As infrações, quando a gente considera as rodovias, são apontadas pelo excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, falta de cinto de segurança e tem dados alarmantes quando a gente analisa dados do DataSUS, Felipe Pereira. O Ministério da Saúde aponta que a cada 15 minutos, gente, 15 minutos, uma pessoa morre em decorrência de acidentes no trânsito brasileiro. Nós estamos chegando agora às 9 horas e 45 minutos. Só do começo do CBN Campinas até agora, 3 pessoas já morreram. Isso no Brasil inteiro. É muita coisa. A combinação entre bebida e direção tirou a vida de 50 pessoas em 2024 aqui em Campinas, e o excesso de velocidade matou 33 pessoas aqui na cidade. Gente, são números muito altos, muito altos. E entre os levantamentos também que são trazidos nesse momento, Felipe, o sono e a fadiga surgem como a terceira causa de mortes. Caramba! Né? Além do excesso de velocidade, a ingestão de álcool. E é sobre esse comportamento que a gente vai conversar com Ronaldo Rodrigues, que é diretor de operações do Observatório Nacional de Segurança Viária, que está conectado com a gente. Seja bem-vindo, Ronaldo. Oi, muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e trazendo essas informações bem relevantes aí para toda a população, principalmente agora no mês de maio. Muito bom dia. Com essas indicações, né, dos principais comportamentos de risco também no trânsito, né? Isso, esse ano em específico a gente está trabalhando muito com a questão da velocidade. Ele aumenta muito a questão da severidade da ocorrência, então às vezes as pessoas relacionam um número mais baixo de sinistro, mas por outro lado a gente tem um número de óbitos aí mantendo um número elevado e preocupante para a gente. E isso demonstra, sim, essa relação da velocidade. E aí você tem outros fatores também, a ausência do cinto de segurança ou dos equipamentos de segurança indicados, o comportamento, o estresse, falta de atenção, até como mencionado, questão de sono, a fadiga em si na condução. Então isso tudo são fatores que contribuem para que esses sinistros ocorram, e quando ocorrem com uma gravidade maior aí. E é a nossa preocupação e a nossa missão aí de propagar essas informações e esses dados aí, para que as pessoas possam se conscientizar e não respeitar a legislação ou a lei porque elas têm medo da multa, mas sim para que elas entendam que elas estão se protegendo e preservando não só elas, mas também quem está com elas no carro, a pessoa que está ao lado, o veículo ao lado, que não são veículos, né? São pessoas se deslocando para o dia a dia. E quando a gente pensa na questão comportamental, né? E com esses indicadores, podemos trazer para reflexão a falta de equilíbrio emocional, talvez, para estar à frente, por exemplo, de um veículo, né? Inteligência emocional também, né? A gente tem até esses dados quando a gente fala sobre o Desacelere, principalmente o tema desse ano, né, vinculado ao Desacelere, seu bem maior é a vida, e a gente traz o Maio como observatório a questão da mobilidade humana, responsabilidade humana. Então a gente precisa entender que o desacelerar não é só eu não aumentar a velocidade na condução, não é eu pisar no acelerador, mas assim eu desacelerar em várias situações da vida, porque isso impacta na nossa condição, na nossa saúde mental, né? Então, a gente tem dados aí recentes também, divulgados pela a Metra, que eles vincularam aí boa parte, aí, se não me engano, 30% das ocorrências até dos sinistros, vinculado à questão de saúde mental. Então, a pessoa está relacionada com estresse, tá com um problema de trabalho, enfim. Então, isso acaba impactando na condução. Então, é outro dado também que nos preocupa, chama atenção, e ele está vinculado a essa situação da gente ter uma rotina muito acelerada, a gente ter o nosso dia a dia, desde que a gente acorda atrasado, vai correndo para o serviço, vai correndo às vezes a pé, você não está com o carro, mas você está no celular, não está prestando atenção no que está acontecendo ao redor. Então, e geralmente,
essa situação, quando a gente remete o desacelerar não só do carro, a gente está falando dessas vítimas mais vulneráveis, né? Que são o quê? Os pedestres, os ciclistas e os motociclistas. Se a gente pegar os dados do Infociga, os mais recentes divulgados, né, a gente faz a relação de 2023, os dados oficiais que a gente tinha a nível Brasil, a gente estava, dessas vítimas vulneráveis, representava quase que 60% aí. Agora, se a gente pegar esse corte desse primeiro trimestre, a gente está com 70%. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Os motociclistas acabam sendo mais vulneráveis, estando mais expostos. E, paralelo a isso, também tem essa situação, acho que financeira, e essa correria do dia a dia. Então, as pessoas procuram um meio de se deslocarem de forma mais rápida. E acaba sendo a moto, esse veículo, só que é o único veículo que você está mais exposto nessa situação do trânsito. Então, isso é um dado aí preocupante. E a gente precisa trabalhar muito esse grupo aí de fator de risco, né? Uhum. Você sabe que eu tava... quando você comentou aí sobre essa história da desatenção espacial, né? De não olhar ao redor. E eu tenho percebido muitos motoristas, não só motociclistas, mas também motoristas de carro e pedestres, que simplesmente ignoram tudo que está ao redor. Às vezes já aconteceu isso comigo, acho que anteontem. Eu fui pegar a alça de acesso ali da Santos Dumont para a rodovia Anhanguera, um carro que estava na frente, o motorista simplesmente entrou sem dar seta, sem fazer absolutamente nada, estava dentro do espaço ainda de entrar na alça de acesso, mas assim, já estava quase no finalzinho ali do espaço disponível para isso. E eu percebo também muita gente andando, por exemplo, no meio da pista, na cidade principalmente, né? Mesmo onde tem faixa, onde não tem faixa, andando no meio, devagar, porque tá procurando algum endereço ou procurando alguma coisa, não joga mais o carro para direita, por exemplo, para permitir a saída pela esquerda. Muitas atitudes de quem não tá prestando atenção no que tá acontecendo de fato. Sim, e aí você pega, é um veículo, então assim, geralmente você está andando numa velocidade via de regra, são vias de 50 por hora dentro de perímetro urbano, então essas velocidades precisariam ser reduzidas, então o Observatório tem trabalhado isso também, a gente mandou um material, um ofício, em conjunto com o PRF, enfim, para que a gente possa reduzir as velocidades, principalmente vinculadas ao perímetro urbano. Uhum. A gente tem as vias que são 30 por hora, vias locais, vias coletoras deveriam ser 40 e no máximo 50. A gente tem muito trecho de perímetro urbano que ainda é utilizado 80 por hora. Então essa velocidade e o tempo de reação para uma conversão, para uma mudança de sentido ali de circulação que ele precisa fazer, ou uma entrada em algum comércio, atividade que tem no entorno desse trajeto, isso acaba elevando muito esse grau aí e o potencial de risco. Uhum. Então a gente precisa de fato reduzir a velocidade desses perímetros e a população precisa entender que isso ele não vai ter um prejuízo no seu tempo de deslocamento. Principalmente porque quando a gente fala de 50 para 60, para você deslocar aproximadamente aí seus 10 quilômetros, enfim, você vai ter uma perda de 1 minuto, 2 minutos no máximo, se tiver essa alteração. Onde que ele representa um número maior? Quando você está falando de 20 por hora, 10 por hora, aí sim esse tempo é maior. Mas quando você tem velocidades acima de 40, essa redução da velocidade de 70 para 60, ou que seja de 70 para 50, para ficar numa velocidade mais adequada e evitar essa severidade que vai ter num possível sinistro, porque o que a gente costuma falar é isso também, né? O sinistro e essa ocorrência que vai ter na via, a gente não consegue prever. E tem vários fatores que podem ocorrer, até um próprio mal súbito da pessoa na condução. Sim. Então, se ela tem isso a 80 por hora, a chance dela vir a óbito ou ela vir a matar alguém é muito maior do que se ela tiver 50. Então, assim, a gente precisa estar preparado, o município precisa, o poder público, né, garantir essa estrutura viária que preserve a vida, que salve as vidas, mesmo que elas falhem. E aí, a gente tem a questão da educação, que é trabalhar com pessoas entendam que elas estão portando um veículo, mas que a gente costuma falar que é uma arma, né? Até porque a gente tem uma relação aí que a morte por sinistro de trânsito, ela é muito maior do que pessoas que morrem por vítimas de arma. Então, assim, só que as pessoas estão muito mais preocupadas em morrerem em alguma situação ou um bairro perigoso do que andar numa rodovia que tem um alto índice de estatística aí de mortes no trânsito. Então, ela vai nessa rodovia, ela continua utilizando o celular dela,
na condução. Então você vê muito aí, digital influencer, enfim, que coloca o celular ali gravando e você vê que ele está no carro e dirigindo. Então assim, onde está a atenção dele? Onde está toda a garantia dele de que ele está com a atenção plena na condução, para preservar a vida dele e principalmente do próximo. Então você vê que acaba isso não está acontecendo e as pessoas acabam entendendo isso como normal. E isso é um fator que a gente precisa trabalhar, difundir, só que é uma situação um pouco, vamos dizer, impopular no momento. Uhum. E até pensando nessa questão impopular e legislação, né, como a redução de velocidade, aí vem os radares, né, para forçar o motorista a fazer essa redução, e o incômodo que muitas pessoas têm de seguir exatamente o limite de velocidade, né? Quer passar por cima de quem está na frente, ou reclama até de quem está ali cumprindo o que é determinado para aquela via, né? Sim, e geralmente as pessoas têm aquela síndrome a culpa é sempre do outro e não minha, né? Uhum. E boa parte da população, vamos dizer aí uns 80%, costuma sair atrasado, não tem uma rotina planejada. Quando você tem tudo isso mais estruturado, você consegue sim entrar no sistema do trânsito ali, que aí você tem todos os elementos envolvidos. Você precisa ter essa percepção. Quando você está numa rodovia, a condição de direção é uma. Quando você está no perímetro urbano, é outra. Você tem vários fatores que podem acontecer. É um cachorro que pode sair correndo em algum trecho, é uma criança num perímetro escolar. Então, essa atenção você precisa ter durante a condução, para que você consiga evitar, mesmo que uma outra pessoa venha a errar. Então você tem que ter um tempo de reação mais adequado. Até essa questão de tempo de reação, se a gente for analisar, né, você pega um grupo de pedestre, um grupo de risco, você tem o idoso. O idoso é o grupo ali de vítima fatal que mais se destaca nesses dados. Por quê? Porque geralmente ele tem um tempo de reação e percepção defasado. Então, assim, além do tempo dele de recuperação após esse sinistro. Então, assim, como que a gente trabalha isso? É um perímetro urbano, identificar esses pontos que geram esse volume de tráfego, seja do pedestre, seja do motociclista, seja do veículo pesado, seja do veículo individual, e trazer aquela condição mais adequada para que essa condução seja segura. Então a gente pega até como um paralelo aí a situação da faixa azul. Então você tem a faixa azul que foi implantada inicialmente em São Paulo. Então teve uma série de sequências que foram feitas, até de acompanhamento por parte da CT com um veículo, uma moto rodando no percurso. Depois que isso parou de ser feito, você vê que acaba você tendo estatísticas de acidente naquele trecho aumentando, só que o óbito nem tanto. Só que o sinistro está acontecendo. Então, peraí, ele de fato funcionou? Então, você tem até aquela briga no espaço das pessoas por elas estarem todas constantemente aceleradas, vamos assim dizer, onde o próprio motociclista ele entra em conflito com ele mesmo, onde tem uma pessoa que é recém-habilitada e uma pessoa que é habilitada há muito mais tempo e já tem a moto há muito mais tempo, que ela fica forçando a pessoa da frente a dar espaço para ela. Isso gera uma situação de desconforto e força com que a pessoa que está conduzindo recente, aí até por digamos que uma má formação que você tem na hora que você vai tirar uma carteira de habilitação, a gente costuma falar que hoje o curso que você tem para habilitação, na verdade, você dá um direito para a pessoa ir para rodovia, para via e morrer, porque você não tem de fato uma aula que traga a realidade dela na condução de um veículo. Então, quando você tem essa situação, a pessoa se sente pressionada. Então, o próprio motociclista, entre eles, entra em conflito. E isso é por quê? Porque as pessoas estão aceleradas, as pessoas estão com muita pressa, ele quer saber do dele, ele não quer saber do próximo, ele não quer respeitar o próximo. E aí a gente faz essa relação, né? Que a mobilidade, ela é humana. Então não é um carro que está na minha frente, não é uma moto que está na minha frente, não é porque eu não estou vendo o rosto do motociclista ou da pessoa que eu vou desrespeitar ou que eu vou fechar essa pessoa intencionalmente, né? Então é um fator aí que você precisa trabalhar, você dá o direito à pessoa desse mesmo caso da faixa azul, né? Você cria um espaço que era para ele ter maior segurança, mas aí para que tivesse aquele respeito mútuo. Então você acaba vendo que geralmente eles se apropriam daquele espaço e não permitem nem que o carro faça aquela conversão que ele vai ter que fazer, de mudar de uma faixa para uma outra. E para isso ele precisa transpor a faixa azul. Então você vê que acaba tendo esses entraves. Então acaba tendo esses sinistros, essas ocorrências que vão tendo. Então a gente precisa monitorar. O poder público precisa acompanhar isso daí para ver se aquela medida de fato foi efetiva.
Então, assim, não adianta só a gente ir fazendo de acordo com o que a pressão popular está pedindo, né? Então, a gente precisa, de fato, tomar medidas muito, muito bem embasadas, a gente precisa acompanhar essa informação e a gente precisa, de fato, ter como resultado final que as vidas estão sendo salvas. Então, a gente tem hoje aí um fator crítico, até nesse fator até relacionado à faixa azul aí, você tem a velocidade tem que ser reduzida. Porque se um sinistro vier a acontecer, a chance de uma sequela aí e de uma vítima fatal, ela é muito, mas muito, infinitamente menor. Sim. E se a gente, até outro dado que é importante trazer para a discussão, vocês mencionaram que a cada 15 minutos uma pessoa vem a óbito no Brasil. Você tem a cada 1 minuto uma pessoa ficando sequelada permanentemente em decorrência de sinistro de trânsito. Ou seja, a cada minuto uma pessoa está perdendo seu trabalho, não está conseguindo retomar suas atividades, toda uma família acaba tendo que se reestruturar para essa nova condição. E, Ronaldo, tudo que a gente discutiu até aqui tem despertado uma certa identificação também por parte dos nossos ouvintes, que estão mandando relatos de situações semelhantes, né, ao que a gente está pontuando aqui, também essa questão da cobrança, né, de legislação, o quanto a gente precisa também se educar. E eu agradeço por estar hoje aqui com a gente e ajudar um pouco mais nessa reflexão que tem que ser contínua, viu? Obrigada, Ronaldo Rodrigues, que é diretor de operações do Observatório Nacional de Segurança Viária. Até uma próxima, Ronaldo. Obrigado, gente. Agradeço a oportunidade. Estamos à disposição. Obrigado. 10h. CBN, a rádio que